Seguimos, então, com o nosso estudo. Deixa eu só complementar, porque lembra que eu comentei em relação à molécula, depois o átomo, que é formado por prótons, elétrons e nêutrons, que subdivide-se em quarks. Depois eu falei das supercordas, e o que vem depois disso, aí vem o que é o vácuo quântico. E nesse vácuo quântico é um emaranhado de energia, né? Então, só para a gente saber essa sequência, até porque muito se fala, né, nesse vácuo quântico, para a gente terminar, tem um início e até onde termina, né? Esse vácuo quântico é onde ali existe todas as possibilidades. Esse vácuo quântico você pode... esse barulho é da Charlotte, que está aqui brincando, tá? A essa hora, ela está animadíssima ali. Esse vácuo quântico é o que tem todas essas energias, é onde tem todas essas infinitas possibilidades, e você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, você chama daquilo que você quiser, do que você quiser denominar, né? Esse vácuo quântico é como se fosse uma... Deixa eu mostrar aqui uma figura aqui, eu vou compartilhar para você ter noção do que eu estou falando, tá? É como se fosse isso. Porque você imagina que você tem a matéria e você vai decompondo essa matéria. Você lembra quando eu falei do átomo? Que 1 milhão de átomos, uma espessura de fio de cabelo. Então, você faz... O barulho está grande aqui, né? A gente queria mostrar o que ela está fazendo aqui. Ela está subindo e descendo da poltrona. E você vai decompondo esses átomos, e até que você chega nesse vácuo quântico, certo? Então, eu acho que vou ter que parar a gravação. Ô, Charlotte, meu Deus do céu. Gente do céu, mas eu não vou parar não, tá? Eu vou deixar ela ser feliz, tá? Deixa ela ser. Então, esse vácuo quântico, ele tem muita energia, certo? E essa energia, ela está aí, está disponível, e ela está para ser usada. Ela tá disponível para nós fazermos os nossos comandos e poder utilizar essa energia que possui no vácuo quântico a nosso favor. E aí é nisso que a gente chama, e a gente pode chamar, né, de Deus, de Criador, daquilo que você quiser denominar, certo? Porque realmente essa energia, ela está aí comprovadamente, certo? Eu queria também falar, quando a gente fala dos elementos, como os elementos são formados, e tudo é formado por átomos, não é? Como que... um exemplo muito disso, quando eu falo assim, tudo é formado pelos mesmos elementos. A combinação de alguns elementos formam a matéria. Então, vamos pensar assim, por que tem coisas que são mais sólidas, outras gasosas? Por que há diferentes estados dos elementos, das matérias, vamos supor, né? Vamos fazer uma analogia em relação à água. Então, eu tenho a água, que eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, H2O, certo? Então, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio, que quando eu uno esses 2 elementos, eu tenho água, certo? Água é uma matéria, ok? Essa água, ela é líquida. Quando eu congelo, quando eu diminuo a temperatura, esta água, ela continua com
2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Só que ela está sólida, ela está congelada, ela está sólida, mas é a mesma água, certo? O que acontece para a água mudar permanecer com a sua composição, mas mudar a sua forma? Porque quando eu congelo essa água, essas moléculas, lembra, as moléculas são formadas por átomos, certo? Essas moléculas que estavam separadas, elas estavam longe uma da outra, vamos supor assim, para formar a água, para formar o líquido. Quando eu congelo, elas se aproximam, elas ficam mais, elas têm densidade, elas se unem. Essa união, essa proximidade que faz com que essa água se torne o gelo e fique mais sólido, certo? Num estado gasoso, eu vou ferver essa água, ela continua sendo H2O, mas ela está mudando o estado dela, certo? Eu vou ferver essa água, o que vai acontecer? Essa água vai, no estado gasoso, ela vai evaporar, ela vai virar um vapor, mas ela continua H2O. O que acontece com esses átomos que eles se modificam, né? O que acontece? Eles se afastam mais ainda. Então, eles se afastam de tal forma que eles acabam se indo para um estado gasoso. O que é esse congelar e ficar sólido? Ficar numa certa distância e ficar líquido? Ficar numa distância maior, não ser tão denso e se tornar gasoso. O que são esses movimentos? É porque quando eu fervo essa água, as moléculas vibram. Então, a solidez de determinada matéria está vinculada, está relacionada a como essas moléculas, esses átomos estão vibrando. Então, se eles vibram, se tem espaço maior para eles vibrarem, certo? Eles vão vibrar e vão se afastando, vão produzindo calor nessa vibração e eles vão passar para esse outro estado. Se eu congelo, eles não vão vibrar. Eles não têm essa vibração, eles não têm espaço para vibrar. Então, eles vão ficar mais sólidos, mais próximos e mais sólidos. Eu acho que essa analogia da água, nós conseguimos trazer para as demais matérias das quais nós estamos tocando. Então, eu consigo tocar na cadeira porque do material que ela é feito, desses átomos da madeira, eles estão como a água congelada. Se eu incendiar, colocar o fogo, esquentar isso, essa madeira aqui, que é feita a mesa, ela continua com os mesmos átomos, com as suas mesmas moléculas, mas num outro estado. Mas elas não deixam de existir. Difícil de compreender? Mas eu acho que essa analogia da água nos traz a clareza do porquê que quando nós falamos lá que os cientistas descobriram que os elétrons saltam de um lado para o outro e que a matéria, então, não é tão sólida assim, nós conseguimos fazer essa analogia em relação à água e ao gelo. Por que a matéria, nós temos a sensação de que ela é sólida?
por causa dessa junção, dessa densidade. Eles não têm espaço para vibrar. Esses átomos não estão vibrando, eles estão ali, vibrando de forma minúscula. Seria isso, né? Porque tudo vibra. Isso aqui está vibrando, mas eu não consigo perceber essa vibração. Ok? Então, acho que era isso que eu queria deixar mais claro, para exemplificar com essa questão da água, para a gente ter mais esse palpável, esse exemplo de como funciona essa questão da solidez da matéria. Por que nós achamos que a matéria é sólida? Ok? Então, tá. Então, agora, até o próximo.